Para nossa live, aquele excelente dia para você. Hoje nós já treinamos, né? Já fizemos nossa oração e agora com aquele tempo de qualidade para nossa live. Queridos de Deus, olha como é bom a gente estudar a palavra, né? Eu gosto muito do reverendo, né? Hernandes Dias Lopes. Eu acredito que ele tem uma visão da palavra surreal, né? Ele realmente é um estudioso, é um teólogo, ele realmente tem o conhecimento da palavra, né? E eu fui assistir um pouco ele pregando sobre essa parte de Salomão. E assim, fui assistir para exatamente a gente ter mais conhecimento aqui na live, né? Até porque eu leio a palavra aqui com vocês e estou aprendendo também. E, gente, que incrível, porque ele veio trazendo alguns pontos que eu não tinha reparado. Porque quando eu vou para Salomão, a gente vai muito com romantismo. De tipo, nossa, ele pediu sabedoria, olha que maravilha, foi um reino próspero, foi um reino cheio de abundância, foi um reino diferenciado, né? Ele construiu o templo do Senhor, nossa, que lindo, né, tudo isso. E ele trouxe uma visão para mim, assim, que foi exatamente essa divisão que vai acontecer agora, as pequenas concessões que ele foi dando no reino, que trouxe toda uma divisão, né? Nós vamos agora para a leitura de 1 Reis 12, que fala, né? Quem não ouve os conselhos hoje pode chorar consequências amanhã. E Deus, ele vem trazendo um conselho ali para ele, né? Ele fala, olha, eu vou honrar teu pai, eu vou te dar o reino, tu vai ter paz, vai ter tudo, mas tem que obedecer os meus mandamentos, né? Tem que obedecer aquilo que realmente eu deixei com Moisés, desde o tempo de Moisés. Eu tenho orientado vocês, né? E Salomão desobedece, né? Na verdade, a riqueza que ele constrói é muito mais focado no eu dele, no ego dele, né? E ele constrói muita riqueza passando por cima de muitos escravos, de muita gente para construir. E, na verdade, quando eu tenho um governo, quando eu tenho uma liderança, eu me preocupo no servir. É o que eu vou, né, trabalhar para servir ao meu governo, né? Não para servir a mim mesmo. Então, ele viveu uma abundância pelo preço da escravidão. É tanto que chega Jeroboão pedindo aqui, né, que ele libere, né, esses impostos, né, que Roboão libere os impostos e vai vir aqui nessa passagem. E o que ele me trouxe assim, clareza foi que, peraí, não foi tão romântico assim. Aí Salomão desobedece, casa com outras mulheres, com 1000 mulheres, né, ele teve aqui, e mulheres com outros deuses. E ele cultua os outros deuses. Então ele sai da obediência do Senhor. Por quê? Porque uma aliança é muito séria na nossa vida, gente. Uma aliança, ela é a raiz de tudo. Quando eu faço uma aliança de vida, uma aliança de um casamento, uma aliança de um negócio, uma aliança de tudo, isso é muito sério. E aí, ele me trouxe, né, essa visão de tipo, caramba, realmente, Salomão construiu em cima de muita dor, né? Um reinado. E a riqueza, na verdade, é tipo a sabedoria, e ele chega à loucura, né? Porque e vem depois, né? Nada vale, né? Aquela coisa toda, vaidade. E a gente está muito claro isso aqui, entendeu? Então, muito poderoso, né? Muito poderoso essa palavra que veio trazendo discernimento. Então, o que acontece? Ele realmente, ele desobedece, né? Salomão, ele chega ao nível de contaminar o reino de Deus. O que o Senhor pediu para ele, quando o Senhor apareceu para ele, foi que ele honrasse, que ele tivesse mandamentos. Ele, infelizmente, por pequenas concessões, por negócios, ele gera a divisão do reino. E o Senhor aparece para ele e diz, olha, por amor a Davi, teu pai, eu não vou fazer essa divisão agora, né? Então, quando ele morre, existe a divisão. E ainda por amor, eu vou deixar as tribos lá para poder a tribo preservar aquilo que eu quero. Então, assim, Deus o tempo todo na misericórdia dele, sabe? E, meu Deus, como eu oro todos os dias para a gente ter essa sabedoria, sabe? Não uma sabedoria de a gente achar que a soberba, que eu sou pura, eu sou santa, eu sou tudo,
venha ao nosso coração. E a gente pare de buscar quem a gente precisa buscar, que é o Espírito Santo de Deus, todos os dias, tá? Cuidado, sabe? Eu tenho aprendido muito com isso. Então vamos lá para o contexto aqui de 1 Reis 12. Nós temos decisões tomadas por orgulho, pode mudar destinos, né? Então, uma única decisão errada pode dividir aquilo que Deus levou anos para construir. Quer dizer, passou por Davi, Moisés e tal. Tudo isso para chegar lá em Salomão e viver a abundância. E aí, essas escolhas erradas de Salomão contaminam o reino. O ego dele vive uma riqueza, mas vive uma riqueza que não é uma riqueza sustentável no reino espiritual. E aí, o reino é dividido. Então tem uma consequência daquela posição ali de Salomão. Então o povo ele pede alívio dos impostos ao rei Roboão. E ele rejeita o conselho dos anciões e segue os jovens. Ou seja, Roboão diz assim, não, meu pai sempre viveu assim, que a gente vai aliviar agora? Agora é que eu vou mesmo chicotear. Se tinha chicote, agora eu vou usar mais. Por quê? Porque ele teve essa criação. Ele viu isso, né? E fora o coração também, né, gente? Que ele foi uma escolha dele. Então, Roboão, ele vai e rejeita o conselho dos anciões. Olha, vamos lá, vamos aliviar, vamos trazer uma prosperidade equalitária, né? Assim, mais equilibrada, né? Vamos trazer isso. E ele não. Ele rejeita o conselho dos anciões e segue os jovens. Responde com dureza ao povo. O rei se divide do norte. Vai com Jeroboão, que era um desses benfeitores que ficava cuidando dos escravos e viu aquela dor, né? E Roboão, ele continua no sul. Jeroboão, ele vai com uns 10 tribos ali e ele começa a cultuar outros deuses com medo de perder o poder, entende? E ele começa a construir bezerros de ouros para o povo não voltar para Jerusalém, porque ele vai para o norte. Então, para o povo não voltar para Jerusalém, Jeroboão cai na bobeira de cultuar outros deuses também. Gente, aqui era um bezerro de ouro, mas eu não sei qual é o Deus que você está cultuando. Se é o poder, se é o dinheiro, se é o sexo, se é a carne, o que é que você está cultuando? Se é o teu trabalho. Então, cuidado, sabe? Essa palavra veio como um maná do céu para as nossas vidas. Quero que você compartilhe, já manda para alguma pessoa que hoje você está sentindo que precisa ouvir essa palavra, tá? E nós vamos para a leitura da palavra, porque isso daqui é o ouro. Esse é o ouro. Amém? E diz assim, Espírito Santo, traz discernimento dessa palavra, fala conosco. Traz clarezas, para que nós possamos ter o alimento vivo da tua palavra hoje. E diz, e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel se reuniu em Siquém para fazer rei. Sucedeu que Jeroboão, filho de Nebade, achando-se ainda no Egito, para onde fugira diante do rei Salomão, Jeroboão habitava no Egito. E mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia tu, dura servidão do teu pai, o pesado jugo que impôs, e nós te serviremos. Então, se não faz um acordo, alivia um pouco, que eu vou estar contigo, eu estou junto, eu quero estar junto, entendeu? E ele diz, ide-vos até o terceiro dia e não voltai a mim. E o povo se foi, então ele foi bem duro, né? Bem firme. Teve Roboão o conselho dos anciões, e estiveram na presença de Salomão, de seu pai, quando viviam, dizendo, como aconselhai-vos vós a que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se hoje fores servos do povo e os servires, respondendo, lhes falará boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então, assim, se você fizer isso, eles vão ser seus servos, vai ficar bem, né? Porém, ele deixou o conselho que os anciãos tinham dado, teve o conselho dos jovens que haviam crescido com ele, estavam diante dele. Então, ele deixou o conselho dos anciãos e foi lá para os jovens, ou seja, a maturidade ali, né? E disse-lhe, que aconselhai vós, respondamos a esse povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele falaram, dizendo, assim dirás o povo que te falou, teu pai foi pesadíssimo no nosso jugo, mas tu alivias sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. O dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai, ou seja, eu vou deixar muito mais pesado isso, né? Assim, se meu pai vos carregou um jugo pesado, eu aumentaria o vosso jugo. Meu pai o castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. Escorpiões era aquele chicote que tinha um dente, né? Que rasgava a pele.
né? Então tinha um chicote, tinha aquele escorpião, que era aquele chicote com um dentezinho. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo no terceiro dia. Roboão, o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciões haviam dado. Ele falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o nosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai castigou com a sorte, porém eu castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque estava a revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aias, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebade, porque o Senhor tinha uma promessa ali para Jeroboão, se ele obedecesse, estivesse no mandamento, né? Vendo, pois, que todo Israel, que o rei não dava ouvidos, tornou o povo a responder, dizendo: que parte temos nós de Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, os filhos de Israel se habitavam na terra de Judá, também sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todo Israel apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão se animou e subiu o carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas na casa de Davi até os dias de hoje. E sucedeu, ouvindo Israel, Jeroboão tinha voltado, enviaram e chamaram a congregação e fizeram um rei sobre todo Israel. Ninguém segurou a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para aprejar a casa de Israel, para restituir o rei a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaias, o homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, que toda a casa de Judá e Benjamim, e o restante do povo, dizendo: assim diz o Senhor: não subirei nem pelejarei contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Voltem para para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Então eles obedeceram o Senhor aqui, e o Senhor disse: olha, deixa eles lá, porque eu estou nisso, né? E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, habitou ali, saiu dali e edificou a Penuel. E disse Jeroboão com seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se o povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor de Jerusalém, o coração desse povo tornará o meu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselhos e fez 2 bezerros de ouro. Então ele criou um altar a outros deuses para manter o povo ali, o medo e o poder, né? E não tinha um temor de Deus, porque quando tem um temor de Deus, não se deixa fazer isso, né? E disse: muito trabalho vos será para subir Jerusalém, ver os deuses aqui de Israel, e subir à terra do Egito. E pôs um Betel, e colocou outro em Dan, e feito e tornou em pecado, pôs o povo de Dan para adorar o bezerro. Também fez a casa dos altos, construiu sacerdotes embaixo do povo, não eram os filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no 15º mês, uma festa que fazia em Judá, e sacrificou o altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também Betel estabeleceu sacerdotes os altos que fizeram. E sacrificou no altar e fizeram em Betel no 15º do 8º mês. E ele tinha imaginado no seu coração, assim fez festa dos filhos de Israel e sacrificou o altar queimando com incenso. Então ele construiu um altar com medo do povo voltar a Jerusalém. Então, gente, o medo, ele trava os planos de Deus, tá? Não gera economia do céu. O medo, ele trava a economia do céu. A fé, ela gera a economia do céu. Pega essa chave aí. Então nós vamos agora para o discernimento dessa palavra. Acompanha aqui comigo, olha só. Primeiro, o orgulho impede de ouvir conselhos sábios. Roboão, ele tinha a resposta certa, porque os anciões, eles estavam com respostas certas, mas ele escolhe a errada. Quem não aceita o conselho paga o preço das próprias decisões. Segundo, liderança sem empatia gera ruptura. Ele não tinha empatia do povo, né? Então as palavras podem construir pontes ou destruir relacionamentos. Como eu me porto, como eu estou, como eu trato as pessoas, isso vai gerar uma liderança empática e agregadora, construidora, ou uma liderança destruidora que traz contenda, certo? Terceiro, o pecado cria sistemas falsos de segurança. Jeroboão, ele tem medo, então ele cria ídolos para manter o povo ali. Quando o medo governa, a fé desaparece, que eu falei para vocês.
O medo trava a economia do céu. A fé gera a economia do céu, tá? Então, o que nós vamos declarar hoje? Presta atenção. Nós vamos declarar: Senhor Deus, guia-me, guia minhas decisões. Senhor Deus, guia minhas decisões. Senhor Deus, guia minhas decisões. Nós precisamos estar atentos ao que Deus quer falar. Deus, ele é um Deus que ele só pede que a gente cumpra os princípios, os mandamentos, que nós estejamos firmes, e assim ele traz a promessa para nós. Mas se nós estivermos em obediência, adorando a tríade do mundo, né, que é dinheiro, poder e a parte sexual, são 3 tríades aí, não, é uma tríade, né, de 3 coisas, óbvio, que nós vemos o mundo, que o homem se perde. Ele se perde porque ele quer cuidar do ego dele, do poder dele, vem a soberba. Ele se perde porque acha que o dinheiro é o dono dele, quando o dinheiro só beneficia a ele, não gera uma frutificação, isso não vem de Deus, certo? E tem a parte sexual, que são os prazeres carnais, que geram em nós uma grande guerra. E eu vou lhe dizer uma coisa, você vai lutar com isso todos os dias. Não se iluda. Sabe, e aqui a minha clareza que eu tive, eu glorifico a vida do reverendo Hernando Dias Lopes sobre essa passagem de Reis, que ele trouxe essa clareza, que eu tinha uma visão muito romântica de Salomão. Ai, nossa, Salomão, sabedoria, que incrível, ele era, né, tinha riqueza, tinha tudo. E ele me traz esse bastidor de Salomão, que a riqueza dele foi em cima de trabalho escravo, que depois de uma divisão do reino, porque ele foi lá cultuar outros deuses, porque as mulheres com que ele fez a aliança eram mulheres que não eram mulheres escolhidas pelo Senhor, que ele trouxe a contaminação para o reino, né, que ele realmente criou a divisão depois de tanto tempo de construção do Senhor. E a gente fica assim, meu Deus, eu só sei que nada sei, entendeu? Então a gente precisa estar na palavra, alimentados pela palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que a presença dele construa todos os dias a tua vida. Leia a palavra, busque a palavra, estude a palavra, ela é vida, tá bom? E se fizer sentido, compartilhe a live, todas as nossas lives estão no Spotify e no YouTube, é só acessar o link na bio, simples assim. E glória a Deus, porque essa live foi power, né? Um super beijo, que Deus te abençoe, fique com Jesus.